Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, vamos iniciar o estudo do capítulo 13. Analisaremos os versículos de 1 a 11. Nessa passagem, veremos a grande lição de humildade que Jesus nos deixou. Lição que deve estar presente na nossa mente, iluminando a atitude que tenhamos que tomar no movimento da nossa religião, da nossa sociedade. É uma atitude que todo cristão deveria ter na vida. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que viera sua hora para que passasse deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, já tendo o antagonista posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para que entregasse Jesus, sabendo este que o Pai lhe dera tudo nas mãos e que saíra de Deus e regressaria para Deus, levantou-se da ceia, despiu seu manto e, apanhando uma toalha, cingiu-se. A seguir, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou então a Simão Pedro. Disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço tu não sabes agora, mas saberás depois disso. Disse-lhe Pedro: não me lavarás os pés deste um? Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: quem tomou banho não tem necessidade, senão de lavar os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois conhecia quem o entregaria, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, essa passagem é da última ceia de Jesus com seus discípulos em Jerusalém, na véspera da Páscoa, antes da crucificação. Então, Jesus quis instruir e encorajar seus discípulos antes de partir, revelando a eles todo o seu amor e exemplificando a humildade. Vejam bem como Jesus agiu para nós entendermos que ele trabalhou um ato pedagógico. E a respeito desse assunto, há um trecho bem expressivo de Francisco Arroio no seu livro História Geral da Pedagogia. Ele diz assim: Jesus possui todas as qualidades do educador perfeito. Os recursos pedagógicos de que se serve conduzem o educando com feliz e profunda alegria à verdade essencial dos seus ensinos. Por isso, pôde sacudir e despertar a consciência adormecida do seu próprio povo, asfixiado sob o peso excessivo da lei mosaica e da política imperialista da época. Os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Ele pronuncia as suas palavras de forma compreensível para todos, sempre nas ocasiões mais oportunas. Recorre frequentemente às imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. A pedagogia do mestre é também gradual. Não cai jamais em precipitações que possam fazer malograr o aprendizado.
semeia e espera que as sementes germinem e frutifiquem. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essas são palavras de Jesus. Então, aí diz Francisco Arroio, como todo educador genial, Jesus emprega em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Seus colóquios decorrem sempre num ambiente de incomparável simpatia. É digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Os seus ensinos são claros e intuitivos. Cria figuras literárias e busca exemplos de vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Aperfeiçoou a forma da parábola e revestiu de incomparável esplendor. Veja que bonito, Jesus usava realmente as parábolas, revestindo essas parábolas de incomparável esplendor. São opiniões de pedagogos sobre a ação de Jesus. Então, a propósito desse tema, sobre a questão que está dentro desse trecho de Jesus observar a atitude de Judas, Carlos Torres Pastorino nos oferece considerações interessantes na sua coleção Sabedoria do Evangelho. Pastorino diz assim: Jesus sabia que estava prestes a retornar ao mundo espiritual e expressa todo o seu amor e cuidado com os discípulos, que haveriam de dar sequência ao trabalho de divulgação do Evangelho, exemplificando o comportamento verdadeiramente fraterno e humilde que beneficiaria o grupo. Revela saber também o que Judas faria. Sua fala cita informações do Velho Testamento. Essa fala que até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse é um texto de Salmos, no capítulo 41, versículo 9. Inclusive, esse conhecimento já fora evidenciado pelo Mestre antes. João conta no capítulo 6 o sermão de Jesus que provoca reação adversa nos que o ouviam, que se retiraram. E até Jesus pergunta, tendo Jesus perguntado se também os discípulos queriam deixá-lo, Pedro fala em nome de todos, dizendo que não, pois somente Jesus teria as palavras de vida eterna. Nesse momento, Jesus revela que um dos 12 seria o diabo, entre aspas, porque é o adversário, aquele que desune. Então, Jesus, ele disse também, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, esse trecho da fala de Jesus, já antes, revela que Jesus sabia o que aconteceria naquele momento. Ainda aqui, vale a pena retomar a proposição de Pastorino de que Judas, aquele espírito que encarnado expressou a personalidade de Judas, sabia das implicações da tarefa que executou e talvez, como personalidade, não tenha sido capaz de suportar as consequências. Esse fato parece comum a espíritos de terceira ordem. São muitos os que desistem do enfrentamento das questões que fazem parte do seu plano encarnatório, embora tenham se preparado para executá-lo antes de encarnar. O que mais chama atenção nessa passagem é o significado de lavar os pés. Jesus diz a Pedro que naquele momento ele não entenderia, mas depois sim. Então nós vemos que na primeira epístola de Pedro, ele revela ter entendido aquele significado, porque ele fala assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso está na Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Então, no livro Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues, no capítulo 16, ela comenta também essa passagem dizendo assim: cingindo-se de uma toalha, ele lavou os pés dos discípulos a fim de que eles algo tivessem a ver com ele. E ela interpreta os símbolos da seguinte maneira: a toalha da cooperação e a água da caridade, em que se funde e se limpam todas as sujidades da alma, e as mãos do amor em união renovadora. Veja que bonito, né? A toalha da cooperação e a água da caridade. Então, são símbolos. Aquela atitude de Jesus revelava isto. Emmanuel também examina versículos dessa passagem no livro Encontro de Paz, lição 29. Ele traça um texto em que ele coloca o título Pé e Paz. Ele nos dá o significado dos pés, apontando então o que é a limpeza que se deve fazer. Ele diz assim: pés, base de sustentação do corpo, que entra em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos. Então, os pés são a base de sustentação do corpo, é o que pisa na terra. Então, essa limpeza dos pés também representa a nossa limpeza mental de tudo aquilo que nos prende ao chão da terra, limpar as bases do nosso pensamento para assimilar o pensamento de Jesus. Em Caminho, Verdade e Vida, na lição 5, Emmanuel comenta o versículo de número 8, relacionando também pés com base. Ele diz assim: o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus, dos seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Tornar-se seguidor do Cristo pressupõe a limpeza das bases. Emmanuel diz que Jesus, pela mensagem permanente do Evangelho, continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Fica aí a reflexão. Estamos deixando Jesus lavar os nossos pés? Já nos ligamos à sua mensagem de amor. Então, diz Jesus a Pedro: quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Então, quem já está banhado pela mensagem do cristianismo precisa limpar as bases do seu pensamento para assimilar a notícia de amor, de fraternidade, de perdão que Jesus traz ao mundo. Ficamos por aqui neste momento, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.